Obrigado, Vitor. Pessoal, super obrigado. Uma felicidade ter vocês aqui conosco na Melicidade. Não vou falar muito, tá? Tem uma apresentação, eu tentei resumir ao máximo. Quero fazer só uma correção, tá? Não sou hoje compliance da empresa também. Eu comecei como compliance officer, hoje é uma área separada, gigante, tá? Então eu cuido de jurídico e relações governamentais. Vamos lá. A gente vai falar um pouco de um assunto que tem a ver com a missão do Mercado Livre. A missão do Mercado Livre é democratizar o comércio e acesso a serviços financeiros. E uma parte dessa democratização envolve nossos vendedores, né? O primeiro passo é você ter os vendedores, os empreendedores que começam no Mercado Livre. E isso, a gente acabou recentemente pesquisando, e envolve até uma questão social, né? A gente pode ver, no Brasil, 71% desses empreendedores são informais. E aí, isso reflete um pouco até a questão econômica aí, né, do país. Você vê, São Paulo, 42% são formais, mas o Amapá ali, bem menos. Então, tem ainda uma questão muito importante. Aqui os números não estão muito legíveis, mas eu lembro de alguns, né? A gente pode ver que 82% dos empreendedores negros são informais. 90 e poucos por cento dos empreendedores que fizeram até o nível fundamental são informais. Então, a informalidade ela acaba sendo também uma barreira para o desenvolvimento desses empreendedores. Mas por que eles preferem ser informais? Tem aí vários fatores. Primeiro, custo, né? Você tem que ter contador, advogado, burocracia, falta de conhecimento e também aquela máxima que vigora que para você dar certo no Brasil você tem que ser informal, não pode pagar imposto, nada. E a gente tem no nosso modelo de negócios, a gente consegue comprovar que não é isso. É justamente o contrário. A partir da formalização, abre-se um caminho com mais possibilidades para esses empreendedores acabarem crescendo. Então, como que funciona a nossa trajetória, né? A nossa missão, como eu falei, é aumentar o número de vendedores, é democratizar esse comércio. Não é, por exemplo, outras empresas têm uma missão de digitalizar o comércio existente, uma missão tão nobre quanto. A nossa não, nós queremos que qualquer pessoa possa começar a empreender e damos as ferramentas para isso. Então, o primeiro passo, né, isso vale para todos nós aqui, como pessoas físicas. Quem um dia não quis vender algum item usado no Mercado Livre, foi lá, se cadastrou e começou a vender, né? Então, esse é o primeiro passo. A pessoa tem um item que ela quer vender, anuncia na plataforma, é uma vitrine com uma grande visualização, a possibilidade de você vender é altíssima. Mas tem também pessoas que, por exemplo, na pandemia, perderam seus empregos formais e decidiram começar um negócio. Então, por exemplo, aquela senhora que decidiu costurar máscaras para vender na plataforma. Então, ela vai ali sem qualquer barreira, ela começa a pôr os seus anúncios de máscaras, vai testando o mercado. Não, essa cor não vende muito, essa aqui vende mais, esse tecido. A partir do momento que esse empreendedor começou a ter regularidade, ou seja, aquilo não virou uma venda eventual, virou uma atividade, começou a ter vendas diárias, aí a gente fala, bom, agora você tem que dar o próximo passo, né? Você tem que se formalizar, você tem que emitir notas fiscais, e a gente tenta ajudar ao máximo, né? Então, a gente, hoje, por exemplo, tem conversas com a Secretaria da Fazenda Estadual e Federal para que a gente consiga fazer todo esse processo de formalização online dentro da nossa plataforma, né? Imagina que legal, você está ali vendendo, aparece ali, constitui sua empresa, se formalize pela nossa plataforma, sem custo, você consegue fazer um fluxo sem burocracia e ter seu CNPJ e ter a sua empresa aberta. Esse é o nosso objetivo. Só que assim, se no primeiro momento, né, o empreendedor ele tinha acesso a meios de pagamento, né, porque ele já consegue aceitar todas as bandeiras e tudo no Mercado Livre, nesse momento ele já tem acesso à nossa rede logística. Então ele já consegue dar uma experiência muito melhor para os vendedores, para os compradores dele. Por quê?
porque a gente tem uma logística super rápida, está em todo o Brasil, custo mais barato, por exemplo, que Correios. E com isso ele vai ter uma experiência melhor, vai ter uma reputação melhor e vai crescer e vai conseguir ir vendendo mais. Mas tem outros passos. Então, quando ele chega a ter um volume maior, nós vamos retirar a mercadoria nele diariamente. Então, ele já começa a ter um volume que justifica fazer essa coleta. E o próximo passo, que é o fulfillment, ele nem precisa ter o estoque com ele. Ele deixa o estoque avançado no nosso centro de distribuição. Então, olha quanto que a gente vai facilitando a vida, né, desse empreendedor. Ele não precisa ter um espaço físico ali, pôr segurança, pessoas que vão retirar o pacote, pôr etiqueta, embalar, despachar, nada disso. A gente já consegue fazer isso para ele. E aí a entrega no mesmo dia seguinte. Então, cada vez mais a experiência dos usuários desse empreendedor vai melhorando. Resumindo, né, ele vai ter, primeiro, acesso a crédito também, porque ele já tem uma frequência maior de receitas na plataforma, acesso à nossa logística, menor prazo de entrega, melhor experiência, diminuição de reclamações. Eu vou falar um pouquinho dessa parte, eu tenho que falar de judicialização, né, uma das bandeiras da casa aqui, e aumento nas vendas, melhor na reputação. A gente levantou que o vendedor informal, proporcionalmente, gera mais de 5 vezes mais reclamações na justiça. Por tudo isso que eu falei, a experiência não é tão boa, ele não é tão profissional, troca a cor de produto, né, não tem ali tudo com código de barras, não tem nota fiscal algumas vezes. Então, a gente acaba... E aí a gente falou, bom, vamos entender um pouco mais isso, né? A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma cultura de judicialização, né, e fazendo alguns estudos, a gente levantou que tem um custo financeiro gigante para a sociedade, e também tem um custo ambiental. Vou falar um pouquinho mais disso, né? O Brasil gasta por ano aí 1,2% do PIB, dá 100 bi de reais. E a proposta aqui não é que a gente saia demolindo prédio de fóruns, diminuindo o salário de juiz, nada disso. Tem muita coisa para o judiciário analisar, só que, inclusive, tem muita coisa que fica parada por anos. A gente precisa descongestionar, né? Dar a solução para os casos conforme a sua necessidade. O que a gente está fazendo hoje com a justiça? Se a gente fosse fazer um paralelo com a saúde, é como se toda pessoa tivesse direito a entrar na sala de cirurgia. Esse é o acesso à saúde. Então a pessoa chega lá, entra no hospital, não, tem o meu direito à saúde, é levada para uma sala de cirurgia, tem lá o cirurgião, anestesista, todo mundo, ela chega lá, bom, o que você tem? Eu tenho uma dor de cabeça. A gente está fazendo isso com a justiça. A gente está levando para o judiciário questões que não precisariam ir para o judiciário. A parte ambiental, a gente fez um cálculo, só no Rio de Janeiro, em 5 anos, processos que foram gerados de consumidor, só o deslocamento das partes gerou 18 mil toneladas aí, aproximadamente, de CO2 na atmosfera. Então, assim, você tem... E aí esse deslocamento envolve outras coisas, né? Tem pessoas com dificuldade de locomoção, nem toda a cidade está preparada. Então, o mundo online, as soluções online são muito mais inclusivas e também tem menos impacto ambiental. E aí o que o Mercado Livre vem fazendo, né? A gente tem o Compra Garantida, que é esse programa que qualquer problema a pessoa pode devolver, a gente restitui sem custo. E tem uma resolução de conflitos na plataforma. Então, isso já há muito tempo, pelo próprio aplicativo. A pessoa teve qualquer problema, clica ali, olha, recebi um produto diferente. O vendedor é contactado, eles têm 4 dias para resolver. Se não resolve, o Mercado Livre entra como mediador, um mediador atípico, e dá uma solução para 100% desses casos. E se isso não acontece, aí sim a gente recomenda que a pessoa vá para um órgão administrativo, por exemplo, consumidor.gov, Procon, Reclame Aqui, porque a justiça ela custa para o Estado R$ 700. Né? Então imagine milhões e milhões de processos de todas as empresas, processos simples, quanto custa aí para o Estado. A gente fez uma conta no Rio de Janeiro, em 5 anos,
custou 750 milhões de reais para o Estado só com processos de 30 maiores reclamadas. O Mercado Livre não está nessa lista. Então, é um custo que poderia ser utilizado para muitas outras coisas. São processos, como eu falo, que se resolvem de uma forma mais simples. E a gente falou, tá bom, então a gente tem tudo isso, tem parcerias com Reclame Aqui, consumidor.gov, a gente precisa fazer os usuários saberem desse caminho. A gente percebeu que 40% dos usuários nem usavam o aplicativo para resolver, ia direto para a justiça. Né? É aquela história, tive um problema, vai para a justiça. E aí a gente fez esse plano e a gente se baseou num vídeo aí dos anos 20. Né? Naquela época, essa é uma foto, eu não era vivo, tá, gente? Eu sei que eu sou vovô do Mercado Livre, mas eu não participei disso. Aqui é uma central telefônica, você tinha ali, as pessoas tinham que conectar, né? Você ligava e falava, olha, telefonista, eu quero falar com a minha tia. Ah, tá bom. Ela ia lá, tirava, ligava você manualmente. Então era esse o trabalho. E aí teve uma super inovação tecnológica que foi o telefone discado. Você poderia você mesmo escolher para quem você vai ligar e discar. Isso eu já vivi, acho que alguns aqui, pelo que eu estou vendo, já viveram também. E aí sim, você eliminou, né, tudo isso e conseguiu potencializar muito mais, diminuir custo e tudo. E aí vou passar para vocês um vídeo que foi feito à época para ensinar como o usuário deveria fazer diante dessa inovação. Então é um vídeo bem interessante. Vocês podem passar, por favor? Vamos lá. The local news of the week. At midnight Saturday, the telephones in this city will be changed to dial service and all telephone numbers will be changed. Late this week, new directories will be delivered. Here are a few important suggestions for the use of your dial telephone. Before calling any number, first secure the number from your new directory. Then remove the receiver and listen for the dial tone. It sounds like this. That tone indicates everything is ready for your call. With the receiver off the hook, dial the desired number. For example, suppose you want to dial 23650. Dial each numeral in this manner, pulling the dial around to the finger stop each time. Be sure to allow the dial to freely return to its normal position. And this is the ringing signal. If the line is busy, you'll hear this busy signal. Until Saturday midnight, please use your present directory and make your calls in the usual manner. Então, gente, é o beabá mesmo. Então, a gente falou, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer um videozinho explicando como fazer em caso de problema. Podem passar também, por favor. Como abrir uma reclamação no Mercado Livre? Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar a fazer aula de mergulho e por isso comprei um pé de pato na internet que acabou de chegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, nossa! Eu pedi um pé de pato e não uma boia de pato. Mas eu sei como resolver quando acontece isso. Olha, temos até 30 dias para abrir a reclamação após o recebimento do produto. Ou 28 dias se a gente nem receber. Primeiro, vamos colocar a gente em contato com o vendedor que enviou o produto. Aí a gente clica em Compras, seleciona o produto. Aí aqui embaixo, tem um problema e recebi um produto diferente do combinado. Viu? Lembrando que o importante aqui é fazer tudo dentro do próprio Mercado Livre. Não importa se o vendedor pediu WhatsApp, mas só fazendo tudo do jeito que eu mostrei que a gente tem segurança. E falando com o vendedor, tudo está resolvido! 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 Se o vendedor não resolve, a gente vai para a etapa 2, falar com o próprio Mercado Livre. Tem uma equipe para fazer o meio de campo entre você e os vendedores. Não precisa falar com a equipe inteira, só com uma pessoa. O Mercado Livre ouve você, o vendedor, e apresenta a melhor solução. Ah, quase todos os problemas são resolvidos aqui. Menos os problemas com o crush, né? Porque isso nem Mercado Livre resolve. Agora sim, tá aqui o que eu comprei. O meu problema foi resolvido aqui. Agora, se o seu não for, pode entrar em consumidor.gov.br e registrar sua reclamação. Esse é o jeito mais rápido de resolver qualquer inconveniente. Se gostou, dá um like aqui embaixo. E olha, compartilha com todos os seus amigos para ninguém depois falar que não sabe o que fazer.
Tchau! Legal, né, gente? Eu nem sabia o que era crush antes desse vídeo, né? Mas vamos lá. A verdade é que esse vídeo, por incrível que pareça, ele teve aí mais de 45 milhões de visualizações, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Epa. E na época eu lembro que a gente falou com o marketing falou, vocês estão loucos do jurídico, querem fazer um vídeo falando de problema, quando as coisas dão erradas, né? E a gente falou, não, explicamos os números, tudo. E eles nos ajudaram, né? Fizeram esse vídeo, foram super parceiros, e depois eles vieram falar, puxa vida, esse vídeo aqui é um que tem as melhores taxas de visualização. É um vídeo longo, tem mais de 2 minutos, e todo mundo assiste mesmo. Então, vocês acertaram mesmo no foco. E o legal é que, depois disso, a gente começou a incluir nas campanhas o Compra Garantida, né, que não tinha. Então, o jurídico ajudando até o marketing a fazer a comunicação da empresa. E o índice de solução, né, é quase 100%, né, nesses canais, e inclusive no nosso canal interno também. Então, isso demonstra que é possível se resolver os problemas, a grande maioria dos problemas, sem ter que acionar a justiça, né? E esse é um gráfico que eu gosto de mostrar também, que é um acompanhamento que a gente faz a cada 100 mil vendas, quantas ações na justiça, né? 100 mil transações no Mercado Livre, quantas ações na justiça. Em 2008 eram 20, e hoje são 2. Então, a gente conseguiu aí baixar 90% proporcionalmente. É claro que a empresa, nesse período, cresceu muito mais, então o número absoluto ainda é grande. A gente quer que esse índice seja a cada 1 milhão de transações. Essa é a meta, né? A gente ir diminuindo mais ainda para mudar, inclusive, a escala. E para fechar, vou falar só um pouquinho do impacto que a gente tem. E aí, falando junto, Mercado Livre, Mercado Pago, o nosso ecossistema, hoje deve estar quase 1 milhão de famílias vivendo de vender no Mercado Livre, tá? E mais de 500 mil são pequenas e médias empresas. E o interessante é que mais da metade é liderada por mulheres, né? Então, é super interessante também ter esse perfil aí da plataforma. Geramos empregos 6 a cada hora, isso na América Latina, né? E por dia aqui são 35 no Brasil. Aqui alguns dados interessantes, né? As pequenas e médias empresas receberam pela primeira vez crédito, 40% no Mercado Pago, né? E a maioria desse crédito é para capital de giro, ou seja, está alimentando o próprio negócio para eles conseguirem crescer. Então, isso é bem interessante. E outra coisa, né? A gente tem também, recentemente lançamos criptomoedas para ser investido. Não precisa ser grande investidor, pode começar a investir com R$1. Então, é democratizar também a diversidade que temos de investimentos, as pessoas aprenderem, né, a fazer aplicações, utilizar esses bancos digitais como o Mercado Pago no seu dia a dia, né, e saber que ali você não tem taxa, você tem como fazer, inclusive, aplicações em criptoativos, que normalmente é uma coisa que você acha que, puxa, isso é muito sofisticado, é uma coisa só para a elite. Não, R$1 você pode fazer uma aplicação. E o interessante, desde o início da pandemia, nesse processo todo que eu falei de formalização, a gente já está hoje em mais de 150 mil novos empreendedores. Então, a gente ajuda também a competição, né, no mercado, no comércio. Eu estou colocando, em 2 anos, aí, 150 mil novos empreendedores vendendo e concorrendo com grandes lojas, com grandes sites. Então, é um movimento realmente de democratização desse mercado, né? E o mais interessante, depois de 1 ano, quem se formalizou, na média, está vendendo 140% a mais em relação ao ano que foi informal. Então, isso é super importante. A gente demonstra que no Brasil, se você se formalizar, você vai crescer mais, você vai ter mais oportunidades, seu serviço vai ser melhor do que se você se mantiver escondido, informal, tentando fugir, né, desse processo. Então, é bem interessante, a gente está muito feliz com os resultados desse projeto de profissionalização dos nossos sellers, nossos vendedores. E é isso, o convite fica para que todos também aqui presentes acompanhem, né, essa nossa bandeira de desjudicialização e de profissionalização também dos empreendedores. Super obrigado, gente. Fica aí.
A gente está com a agenda bastante apertada, então já vou pular para a fase de perguntas. Então aproveitem aí o La Greca, se alguém tiver alguma pergunta, já pode encaminhar aqui. E aí, quem é o primeiro? Não tenho medo. Para quem está online, infelizmente a gente não vai conseguir. Senão comece do lado de cá, que eu tenho duas perguntas, La Greca. Vai lá. A primeira é que assim, vocês não usaram a nomenclatura na apresentação acertadamente, porque pouca gente conhece a sigla ODR. Mas vocês fazem essa resolução de conflitos eletronicamente. Aliás, é melhor sentar, tá? Porque ficar em pé conversando ali fica... São as ODRs, né? ODR é para todo mundo, ou seja, ter uma etapa digital onde você tem uma comunicação com o cliente de maneira muito mais rápida, num chat, na verdade. Para tentar resolver para todo mundo, porque eu acho que funcionou muito bem para vocês, porque vocês são uma integradora. Vocês têm de um lado os vendedores, do outro lado você tem os compradores. E você está ali no meio. Então você consegue, de fato, gerar lá um ambiente, pelo menos de troca entre quem gerou o problema, né, e o cliente. ODR é para todo mundo? Vitor, eu vejo que sim, tá? Hoje tudo está caminhando para online, né? Cada vez mais, por exemplo, na minha empresa anterior, a gente colocou um totem de videoconferência dentro do fórum para a pessoa que chegava com a reclamação. Não, vai primeiro aqui, tenta resolver com a empresa. Em um ano, se evitou 4.000 processos na justiça, né? E olha que a pessoa já estava lá com a peça pronta para reclamar e ela, no último minuto, desistiu e fez o acordo online. Por quê? Porque resolve na hora. O desafio é você ter soluções rápidas, né? Não adianta você pegar uma ineficiência do mundo físico e refletir essa ineficiência no online. Não vai resolver. Se você consegue ter uma melhor performance, atrair, aí você vai atrair esses usuários porque eles vão resolver em 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma coisa que, eventualmente, na justiça, eles demoram meses, né? Porque vocês poderiam ter uma solução, né, que não é a de ODR, que é tradicionalmente utilizado no mercado pelos mais reclamados no Procon, né? Então, você pegar tele, banco, plano de saúde, tradicionalmente são os mais reclamados e sempre tinha aquela alegação, eu sou o mais reclamado porque eu sou um serviço massificado. Mas tudo bem, vocês são um serviço massificado também. Quantas entregas por mês vocês estão fazendo, mais ou menos? São 35 transações por segundo. Dá uns 70 milhões mês. Dá mais de 1 milhão de entregas por mês, fácil. Bom. 1 milhão por dia, desculpa. 1 milhão de entregas por dia. Mais do que isso. Então é um serviço massificado. São milhões de consumidores ali transacionando. E vocês não aparecem no ranking lá do Procon. Meu ponto tradicionalmente tentava-se falar com esse cliente lá na etapa final, numa URA, num call center, algo do tipo. Vocês têm isso também em algum tipo de etapa? Porque alguma coisa deve passar dessa solução de ODR ou mesmo conectando com o Mercado Livre para reembolso. Tem sim. É pouco, né? A gente tem ouvidoria, tem todos os atendimentos por chat, e-mail, telefone. O número que nós temos, assim, 98% de todos os problemas a gente resolve nos canais internos. Desse um e-mail que sobra, mais ou menos 93% é Reclame Aqui, Procon e Consumidor.gov. Esses 7% dos um e-mail, que na verdade é 0,1%, é o que vai para a justiça. Interessante. E a gente sabe que quem mais demanda justiça é, de fato, o próprio poder público, né? Que é quando ele presta serviço. Caixa, Banco do Brasil, ou mesmo serviços das concessionárias. Pelo menos a última vez que eu vi esse dado era isso, que o maior número de processos absolutos eram ou de empresas estatais ou do próprio poder público. E aí se criou até uma justiça especial para tratar, basicamente, de questões consumeristas, né? Que é a justiça especial, que é para pequenas causas. Mas mesmo assim, de fato, ao invés de criar uma justiça inteira ali para cuidar dessas questões, soluções como essas estão se mostrando bastante efetivas. Agora, a minha outra pergunta sobre a formalização. Essa formalização que vocês estão fazendo, ela é uma etapa
é necessária para ele vender no Mercado Livre? Porque vira e mexe a gente tem vários debates aqui, inclusive em relação a principalmente prestadores de serviço por plataforma. Cada vez que a gente pergunta para as empresas, olha, vai ter uma etapa a mais aqui para a pessoa começar a trabalhar. Vamos supor, antes de você trabalhar, tu vai ter que ter um registro XPTO. Não vai rolar. Isso gera uma fricção, uma barreira de entrada. Como que é? Vocês fizeram uma campanha ou é uma etapa necessária ali? É uma etapa necessária. A gente ajuda, né? Dá um prazo, dá todas as informações. Como eu falei, queremos até fazer online 100%. É coisa de integração com o Jusesp e tudo. E hoje, eu posso falar, nós perdemos 80 mil vendedores nesse processo. Pessoas que se recusaram a se formalizar foram para outras plataformas que não exigem e tal. Mas era uma decisão nossa. A gente queria ter empreendedores que fossem formais, dessem uma boa experiência. E para mim se mostrou muito acertada, né? A gente vem crescendo, os vendedores que se formalizaram dão testemunho de que isso vale a pena. Mas tem um pouco de fricção. Teve, inclusive, uma meia dúzia de ações judiciais. A pessoa falou, e escreveu na ação lá, eu não quero me formalizar, eles estão me obrigando, porque eu não quero emitir notas, meu concorrente não emite. Assim, a pessoa teve esse sincericídio de escrever, né? Não preciso nem falar o resultado da ação, mas é o que eu falo, as pessoas têm essa premissa de que é normal ser informal, é normal não recolher imposto, e a gente hoje, eu posso afirmar que na nossa plataforma, mais de 95% é dessa situação formalizada. Os outros 5% que sobram, o que tem aí? Pessoas como nós, que vendemos eventualmente, e pessoas que eu não controlo a logística. Porque esses 95% eu consigo dizer, tudo tem nota 100%, porque está no nosso sistema. Sem ter nota não entra no sistema nenhuma mercadoria. Desses que sobram, também tem empresas grandes que têm a própria logística. Então, a Whirlpool, por exemplo, ela emite direto a nota, ela entrega lá a geladeira, tudo. Eu presumo que eles estão emitindo com nota. Então, é um volume muito pequeno que a gente tem, que são essas pessoas eventuais que acabam não emitindo nota, mas porque não tem obrigação legal. E essa integração, você citou a Jusesp, né? Mas tem que ser no Brasil inteiro. Sim, tem Jusesp, tem o federal para você ter o imposto, o CNPJ. E essa integração funcionou bem? É um link do governo? Não, a gente não tem ainda, tá? Não tem? Não tem, a gente está implementando, é o desejo nosso. Ótimo. Hoje ainda não tem, a gente tenta fazer o máximo online possível, mas principalmente dando informações e dando os caminhos, né? Você consegue abrir um MEI hoje online, tem ali um pouco, o pessoal da Contabilizei aqui, eles super ajudam, né? Tem um caminho das pedras aí, mas a gente quer fazer ainda totalmente mesmo virtual. Pela nossa plataforma seria o mundo ideal. A pessoa não precisa nem deslogar ali, tá? Ali já abre a empresa. O meu sonho é que em segundos ela receba o CNPJ e estou com a empresa constituída. Vamos crescer. É o sonho também para outras tantas verticais. O pessoal da Loft está aqui, quinto andar também, não sei onde está. Ah lá, o Arthur. Que também você comprar, vender um imóvel, alugar, assim, de maneira muito simples, sem ter que se deslocar ou tal. Mas quando você depende do agente público lá para desenvolver talvez algum tipo de integração ou enfim, um sistema novo, aí a coisa às vezes tem uma barreira aí. Por isso que a gente está tratando também lá no comitê, inclusive, que o Arthur faz parte, todos vocês também podem participar lá de dados abertos e transformação digital, para ver se a gente consegue estimular essas boas práticas de digitalização de serviço público, né? Um deles é a de logística. Para eu tirar um pacote de São Paulo e entregar em Manaus, cada pacote desse eu tenho que imprimir 16 papéis, né, de obrigações acessórias, né? O quanto de prejuízo na arrecadação não há em virtude dessa obrigação tão excessiva e analógica, né, para trás, assim, que poderia ter se eu tivesse um único ambiente que eu conseguisse imputar aquela informação para os fiscos, etc. e tal. Mas, Greca, eu quero agradecer. Alguém mais tem alguma
pergunta, alguém tem alguma colocação? Opa, por favor. Alguém está com o microfone aí, migrante aí, não? Tá ali, tá ali. Ah lá, tá lá. Tem um botãozinho aí para subir. Isso. Oi. Nossa. Gente, boa tarde. Meu nome é Lina, eu sou da Aliança Empreendedora. A gente é parceiro do MELI e do MEPAG nos projetos de empreendedorismo feminino. E eu fiquei com uma curiosidade, gostei muito da tua apresentação, acho que está muito alinhado. A gente trabalha focado muito em população de baixa renda. Fiquei com uma curiosidade do lado do vendedor. Você trouxe muito esse avanço, né, nas resoluções de forma digital. Como que vocês têm trabalhado do lado do vendedor, dos vendedores, esse impacto da devolução? Então, que isso é algo que a gente sente. Às vezes, quando não tem uma orientação, a pessoa não sabe, ela, de repente, meu Deus, eu tenho que devolver o produto, como é que eu faço isso? Como é que trabalha esse lado, do lado do vendedor? Sim, né? então, é um projeto educativo, né? Então, desde ele receber ali uma informação que a reputação dele vai ser prejudicada, e como ele deve fazer, por exemplo, a nossa logística consegue já fazer tudo automatizado. O comprador já tem ali o código para fazer devolução ou nos Correios ou no nossos places, que a gente chama, que são os estabelecimentos. Tem mais de 5.000 aqui no Brasil, quase na média dá um por município quase. Em São Paulo nós temos mais places do que agências dos Correios. Então, tem esse lado, mas o que eu posso citar, por exemplo, a gente tem um projeto de mediação pós-judicial. Quando chega uma ação na justiça, nossa equipe aqui contata o vendedor e faz essa mediação antes da primeira audiência. E todo esse processo é educativo, não é para penalizar. Fala, olha, e assim, acontecem erros. A gente tem depoimentos de vendedores que falaram, realmente, eu tive um problema de estoque, eu não consegui entregar, mas não vou mais fazer isso. Mesma coisa também o comprador. O comprador falava, olha, a gente tem depoimento que ele falava, eu me precipitei, eu fui para a justiça, mas eu nem sabia que tinha tudo isso, que a gente podia fazer online e tal. Chegou até a pedir desculpas para a gente, mas nem é o caso, né, de pedir desculpas, ele não sabia. Então, a gente parte dessa premissa não de punir, mas sim de educar, de ensinar. E tem, assim, isso vale para tudo. Pirataria, por exemplo, quando tem uma denúncia, esse vendedor que é denunciado, em 76% dos casos, ele não volta a anunciar um produto pirata. Então, é super correto fazer essa abordagem de aprendizado, para depois, lá na frente, se ele insistir no erro deliberadamente, a gente tomar alguma medida mais punitiva. Posso fazer uma provocação? Já que você citou esse tema aí, não é nem uma provocação, é uma reflexão. Quando você tira um fraudador da plataforma, pro país ainda não está resolvido, né? Porque ele pode estar em outra, que está fora do controle do MELI. Então, como você acha que pode ser o caminho de contribuição até setorial para que, por exemplo, nos casos de fraude, de crime, né? Porque hoje quase todos os crimes que sempre aconteceram podem ter alguma interface digital. Vai desde a fraude do Pix até sequestro, roubo, coisa do tipo, né? Como que você acha que poderia ser essa solução mais setorial? Então, no caso de pirataria, a gente publica um relatório de transparência semestral. Então, a gente dá informações para o mercado sobre os tipos de anúncios denunciados. Então, tem toda uma demografia, uma análise que vai ajudar, né, a ter. E isso a gente compartilha com todo mundo e discute no CNCP, né, que é o órgão que hoje está concentrando aí os vários players aí do mercado para combater a pirataria, né? Tem marcas, tem empresas, tem governo, e com esse insumo a gente acredita que a gente vai conseguir realmente. Não adianta, como você falou, sai daqui e vai para outra plataforma, mas se você tem essa rede de conhecimento, a gente consegue, junto com as marcas, né? Por exemplo, o Mercado Livre ou qualquer outra empresa, marketplace, não tem a titularidade para entrar com uma ação por violação de marca. Preciso do detentor da marca. Então, uma parceria. A gente tem um programa com 6.700 marcas que aderiram gratuitamente e que a gente faz todo esse combate. Então, é uma briga difícil, né? Não pode relaxar, mas assim, eu sinto que a sociedade vem se organizando mais
por esses órgãos, por exemplo, como o CNCP, que tem ali o guia de boas práticas. A gente precisa agora começar a fazer um enforcement disso, mas é um caminho que eu vejo bem positivo para tentar organizar o setor, ter mais informação setorial para combater realmente esses violadores. Porque eu fico pensando, fazendo um paralelo. Eu sei que a gente estourou o tempo bastante, Sofia vai me matar. Daqui a pouco o povo está esperando lá. Mas é o seguinte, para o mal pagador, o setor resolveu, colocou Serasa, montou SPC. Quando está faltando dinheiro... Aí mexeu no bolso, a solução vem na hora, né? Então esses bancos de dados de escoragem de crédito foram criados lá atrás e foram eles todos setoriais, né? E quando você vê todas essas questões de fraudes como um todo, né? Não é só pirataria, tem várias outras espécies ali, você basicamente, as maiores plataformas, as menores também, elas atuam quando enxergam um problema, pum, derrubou. Mas não na porta de entrada. Poderia ter algo nesse sentido na porta de entrada, porque, eu já tenho histórico que esse CNPJ, essa pessoa, hoje em dia tem até foto, né, reconhecimento facial para uma transação de pagamento. Na verdade, então, assim, de fato, a gente está tendo acesso a mais dados do que talvez até a própria polícia. Porque se eu tenho o CNPJ do cara, aonde foi gerada aquela transação... Então, setorialmente, será que não valeria a pena a gente pensar numa solução, sabe? Como no passado foi pensado lá para mal pagador? Sim, faz sentido. A gente, por ser regulado pelo Banco Central, já tem todos os reportes de COAF, por exemplo, né? O IFE agora. Então, toda transação que tenha relação com lavagem de dinheiro, algum crime relacionado, a gente reporta, né? Isso já desde o início da nossa regulamentação. Mas eu concordo com você. Os fiscos, mesma coisa. A gente sempre... Autoridades, né, que a gente tem a política de colaborar sempre. Mas quando a gente faz de uma forma organizada e, eventualmente, ter bases de dados, ajuda. A gente, claro, tem que sempre evitar individualizar, tem que ser mais anônima, né, tem que ter a questão de proteção de dados, mas faz sentido. Tomando esses cuidados, eu acho que seria um caminho bem possível. Boa. Então estamos no caminho certo. Quem está debatendo é justamente isso lá em cibersegurança aí. Daqui a pouco o pessoal que está tratando da autorregulação vai falar. Lagreca, obrigado novamente, tá? Muitíssimo obrigado. Gente, por favor, uma salva de palmas aqui pro Lagreca, Mercado Livre. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Super obrigado.